Nesse sexto módulo, né, da segunda parte do minicurso que nós estamos apresentando para vocês, será focado sobre um pouco mais sobre o software propriamente dito, Medina, né? E quais são os cuidados que devem ser tomados, algumas características alguns parâmetros também, né, que devem ser preenchidos. Ele é um software bem fácil de ser manuseado, de ser utilizado. Então, eu acredito que vocês não terão grandes problemas para fazer uso dele, né? Então, o Medina, ele é composto de três programas, né? Primeiramente, nós temos o AMC, que ele é um sistema de análise de tensões, né? Das tensões que vão influenciar nas camadas do pavimento. O Beck Medina, que vai fazer a retroanálise das bacias de deflexão para fazer o projeto de reforço. E o Medina, né, que usa os dois e dimensiona o pavimento. Para fazer o download do programa é bem simples, é só ir na página do DENIT. Lá eles fornecem, na parte de planejamento e pesquisa, o download, né, do programa. Essa aqui é a versão mais recente que tem disponível lá no programa, no site. E assim que nós solicitamos o download, é só indicar e-mail, nome, instituição a qual você pertence e eles vão liberar o download para ser feito. Ele é bem rápido e assim que você faz o download do programa, já vem aqueles três programas que eu falei para vocês inicialmente. Tanto o AMC quanto o Beck Medina e o Medina propriamente dito, né? O Medina ele é um programa que realiza a verificação e dimensionamento de estrutura de pavimentos, né, de forma mecanística e empírica, como eu falei para vocês, e leva em consideração as tensões que estão atuando em cada uma das camadas constituintes daquele pavimento. Então, Felipe Franco, inicialmente em 2007, ele desenvolveu em sua tese de doutorado na COP UFRJ um método mecanístico empírico de dimensionamento de pavimentos assálticos que resultou em um software computacional denominado CISPAV, isso em 2007. Em seguida, ele atualizou em 2013, né? Houve uma atualização do programa, que foi passou a ser denominado CISPAV-BR. E, por fim, em 2015, com a parceria que eu já tinha falado anteriormente com vocês, do IPR, DENIT, a COP, o Felipe ele desenvolveu, né, uma nova atualização do software, denominada agora de Medina, em homenagem ao professor Jacques Medina, como eu falei para vocês, né? Ele era professor titular da UFRJ e foi um dos grandes nomes empenhados na criação de modelos mecanísticos empíricos de dimensionamento de pavimentos no nosso país. Assim que nós abrimos o programa Medina, essa é a tela inicial dele, você pode preencher algumas informações iniciais de capa e de identificação do projeto, como por exemplo o responsável, qual o nome do projeto, para que qual a empresa também, né, que está fazendo, para que quando você for salvar, você possa identificar cada um dos projetos de acordo com essas informações iniciais. Então, a partir disso, nós podemos determinar algumas informações e alguns parâmetros a serem levados em consideração no dimensionamento do pavimento, como, por exemplo, a alteração da estrutura, né, das camadas que vão compor aquele pavimento. Então, ele coloca aqui alguns valores médios, digamos assim, tanto para a espessura quanto para o módulo e para o coeficiente de Poisson, para que pessoas que não sejam acostumadas a esse tipo de projeto possam identificar alguns parâmetros médios, né, que vão inserir de acordo com o projeto que se queira determinar. Então, por exemplo, além disso, nós temos também a possibilidade de alterar as camadas, tanto o nome delas, a ordem, quanto a composição, porque nós estamos vendo aqui que ele divide primeiramente em 4 camadas, a primeira do concreto asfáltico e o tipo de material que está sendo
que está sendo levado em consideração para a construção daquela camada, né? Depois ele coloca a segunda camada como material granulado e brita graduada. Em seguida, ele coloca aqui um solo fino, siltoso ou argiloso, né? E coloca também as características desse solo na coluna de tipo. E por fim, o subleito. Então, todas essas características das camadas que estão sendo levadas em consideração, elas podem ser alteradas, assim como também a ordem, né? Além disso, nós temos aqui algumas características de informações do eixo padrão rodoviário, né? Ou seja, dos dados do tráfego que está sendo levado em consideração naquele ambiente, para aquela rodovia que será construída. Então, nós vemos aqui que cada uma dessas camadas tem a possibilidade de alterar, né? E ao lado delas você também pode alterar a composição do material que está sendo utilizado em cada uma delas. Assim como a espessura, o módulo, né? O coeficiente de Poisson, que vão ser determinados com os ensaios que serão realizados. Então, quando nós clicamos no tipo, né, da camada que está sendo considerada, é essa aba que vai abrir e aqui você vai inserir alguns parâmetros, como por exemplo, a espessura daquela camada, o módulo resiliente, né, que está atuando, que ela impõe. Algumas outras características também, como resultados de abrasão Los Angeles, energia de compactação, deformação permanente, né? Então, todas essas informações, elas podem ser salvas, né, também, para ser usadas como banco de dados posteriormente, caso se queira utilizar o mesmo material para outras camadas. E podem ser salvos aqui. Por exemplo, essas duas últimas aqui, fui eu que alterei as informações dela e salvei aqui. Então, eu posso selecioná-las quando eu quiser para analisar determinada camada para compor um certo projeto de pavimento que se queira fazer futuramente, né? Então, por exemplo, nessa primeira aqui, S mais B, que foi o que fiz, para mostrar para vocês que se pode, né, se pode realizar um banco de dados para que se possa utilizar futuramente. Então, eu determinei a espessura de 20, o coeficiente de Poisson de 0,45, o módulo resiliente, né, de 383 megapascal, além da massa específica do material que vai ser utilizado naquela camada, coeficiente de regressão para a deformação permanente. Então, eu seleciono essas informações, clico em atualizar, ok, e vai ser salvo essa informação para esse tipo de camada que eu posso utilizar futuramente, ou então para esse mesmo projeto. Então, como eu falei para vocês, nessa parte de alterar a estrutura, nós podemos adicionar ou remover certa camada, alterar o material dela, as propriedades, todos esses parâmetros que vão interferir na caracterização de cada uma delas e que vai diferenciar de projeto para projeto, né? Quando são feitas todo o preenchimento dessas informações, das camadas, das espessuras, do módulo, o tipo de material a ser empregado em cada uma delas, informações e dados de tráfego, como o número N, que vai ser considerado para o dimensionamento daquele pavimento, nós podemos vir aqui em análise e dimensionar o pavimento para aquelas informações que foram inseridas, né, no programa. Dimensionar ou avaliar a estrutura. Quando é realizado o dimensionamento ou avaliação, né, do programa, do pavimento, então essas são as informações que ele dá do novo dimensionamento, né, do pavimento. Então, ele fornece o nível de confiabilidade da análise de 85%. Outra informação também é a porcentagem de área trincada estimada do pavimento no final da sua vida útil e a espessura do afundamento de trilha de roda,
para o pavimento, né? Que ele vai desempenhar de acordo com essas características que foram inseridas para o dimensionamento dele. Então, nós podemos ver aqui que ele fornece a espessura do concreto asfáltico, que vai ser realizada para aquelas características. E vocês podem observar também que o módulo ele também variou. Então, cabe ao projetista analisar todas as informações, analisar a espessura que foi fornecida, analisar a porcentagem de área trincada, que nesse caso aí está alta, né? Analisar a espessura do afundamento de trilha de roda e verificar quais serão as alterações necessárias a serem feitas para que o dimensionamento ele seja otimizado e para que esses danos provocados, que são naturalmente provocados ao pavimento, eles sejam minimizados, né? Então, cabe ao projetista interpretar essas informações e verificar quais as alterações que serão necessárias. Se vai ser necessário mudar a camada de base, se vai ser necessário mudar a composição da camada de subbase, o tipo de material utilizado. Então, cabe ao projetista, né, fazer isso, todas essas inferências, interpretações a respeito dessas informações que são fornecidas pelo programa. Já o Beck Medina, ele é um software que foi desenvolvido para auxiliar na retroanálise de bacias deflectométricas. Então, esse programa, o programa Beck Medina, foi uma evolução do programa Beck Syspav, também desenvolvido por Felipe Franco em 2007, durante sua tese de doutorado. E quando nós abrimos, né, o programa, o Beck Medina, essa daqui é a tela inicial do programa. Posteriormente, eu vou falar para vocês melhor sobre a utilização dele com um exemplo de aplicação. Em seguida, o AMC, de forma resumida, o outro programa também que é composto, o Medina, é um programa de análise elástica de múltiplas camadas que vai calcular as tensões e deformações em estruturas de pavimentos com até 8 camadas sob carregamento de rodas do tipo eixo rodoviário. Então, essa daqui é a tela que abre inicialmente quando você seleciona o programa, né? E a partir daí você pode inserir as informações necessárias para esse cálculo de tensões.